chegava, a primeira coisa que ele levantava não era a casa para ele morar, não era o lugar que ele ia dormir, não era o lugar onde seu gado ia ficar. A primeira coisa que ele chegava, num ambiente, ele levantava um altar de oração. Abraão é conhecido como o homem dos altares, o homem que edificava altares. O que é um homem que edifica altar? É um homem que sabe que a sua vida precisa estar no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, irmãos, nos conta a história de um homem chamado Elias. Elias um dia ele desafiou um reino inteiro. Aleluia, a Bíblia diz que o povo estava envolvido com os Baalins e envolvido com Deus, envolvido com os Baalins e envolvido com Deus. E a Bíblia diz que um dia Elias falou: chega, basta, eu sou um homem de oração, então vamos ver quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus de Israel. E a Bíblia diz que naquele dia ele chamou a nação toda num desafio. Vocês que são profetas de Baal, vocês que são profetas de Azera, vocês têm liberdade, pode orar, ore o tanto que vocês quiserem, ore do jeito que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. Eu tenho um Deus verdadeiro. Hoje vai se descobrir nesta nação quem é o Deus verdadeiro, que uma hora eu estou vendo vocês adorando a Deus, outra hora eu estou vendo vocês adorando a Baal. Que Deus é esse? Que Deus vocês estão servindo? Hoje nós vamos descobrir. E a Bíblia diz que reuniu todos os profetas em cima daquela montanha, e os profetas de Baal começaram a orar, começaram a clamar por Baal, começaram a gritar por Baal e a dizer: vem Baal, responde-nos Baal, responde com fogo Baal. E nada aconteceu. E Elias começou a zombar deles, dizer: grite mais alto, acho que esse Baal está dormindo, esse Baal acho que ele saiu para fazer uma viagem e ele está meio longe, então grita mais alto, às vezes ele vai escutar vocês. E eles começaram a gritar e nada acontecia. Nada vai acontecer, irmãos. Quando gritamos por pedra, por pau, por bronze, por ouro, por prata, nada vai nos responder. Mas quando gritamos pelo nome poderoso de Jesus, o Deus de Israel, Ele vai nos responder. E a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram tão angustiados que começaram a cortar o corpo, começaram a cortar as mãos, começaram a cortar o rosto, as pernas, e o sangue começou a jorrar. E ele dizia: Baal, aqui está o nosso sangue derramado diante de você, responde-nos Baal. E Baal calado, aleluia. Mas a Bíblia diz: pronto, Elias diz: pronto, vocês encerraram o período de oração de vocês, e era já de 6 da manhã ao meio-dia, e nada aconteceu. E Elias então fala: então agora eu vou clamar ao meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Elias começou a pegar umas pedras, aleluia, que estava fora do altar, e começou a colocar no altar, pegar as pedras e montar o altar. Tem hora na nossa vida, irmãos, que não é só orar, tem hora que nós temos que pegar as pedras que estão fora, aleluia. Tem hora que nós temos que remontar o nosso altar, tem hora que nós temos que consertar o nosso altar, tem hora que nós temos que reviver algumas coisas na nossa vida, renovar algumas coisas na nossa vida, para que os milagres de Deus comecem a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias organizou o altar, colocou o altar no lugar, e a Bíblia diz que ele começou a clamar a Deus. Começou a clamar a Deus, e ele disse: responde-me, Senhor. Se eu sou Deus, se eu sou profeta em Israel, e o Senhor é o nosso Deus, então nos responde com fogo. E a Bíblia diz que naquele momento uma labareda de fogo desceu do altar, desceu sobre o altar e lambeu em volta, toda a água, e consumiu todo o holocausto, o sacrifício, e todos entenderam que o Deus de Elias era o Deus de Israel. Aleluia. Os seus vizinhos vão saber que você é crente, vão saber se você for um crente de oração.
A sua família vai entender que você é crente, que o teu Deus é um Deus verdadeiro, quando você tiver uma vida de oração. Aleluia. Os seus amigos vão ver Deus na sua vida? Sim, vão ver, quando você tiver uma vida de oração. Aleluia. Aí as pessoas vão entender que verdadeiramente você é um servo de Deus. Um dia eu levei um pregador para pregar na nossa igreja, e ele começou a pregar. E ele um dia, aí na hora da ministração, uma mulher caiu endemoniada. Caiu endemoniada. E ele falou: irmãos, agora que eu vou provar para vocês quem é o Deus que tem autoridade sobre a terra. E ele falou para aquela mulher: em nome de Maria, sai agora. E o demônio não saiu. Em nome de Pedro, sai, em nome de Pedro. E o demônio lá, brabo, quebrando tudo, e aquela mulher endemoniada, em nome de São Francisco. O demônio estava ali no mesmo lugar. Em nome de São Joaquim, em nome de São Bartolomeu. E o demônio lá. Aí ele falou: agora vocês vão ver que nome que o diabo respeita. Em nome de Jesus Cristo. Aí o demônio: não grita esse nome. Aí ele falou: em nome de Jesus Cristo, sai agora desse corpo e vai embora. E o demônio saiu. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, queridos irmãos, aquele demônio saiu, e pelo poder da oração que aquele homem tinha diante de Deus. Aquele homem, eu levei ele para minha casa, irmãos. Ele passava a noite inteira orando: Deus, eu quero que amanhã o Senhor faça milagres, eu quero que amanhã o Senhor faça maravilha. Irmão, eu era de oração, e eu era um camarada que orava, mas aquele homem ali, eu vi que ele orava muito mais do que eu. Ele orava a noite inteira. Aleluia. Jesus colheu ele agora nessa pandemia. Aleluia. Mas era um homem de oração. Era um homem de oração contínua. E aquele momento ali, eu entendi que nós precisamos orar muito mais. Amém? Dá para olhar para o irmão do lado e diga para ele assim: você precisa orar mais. Está orando pouco. Precisa orar mais. Você quer vencer? Ore. Você quer triunfar? Ore. Você quer ver resultados na sua vida? Ore. Você quer ver o céu se abrir para você? Ore. Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Ore. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a tirar mais tempo. Aleluia. O tempo quem faz é você, querido irmão. Não é a ABCD que está à sua volta que vai fazer o seu tempo. É você que vai fazer o seu tempo de oração com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero aqui pontuar duas coisas que eu quero falar aqui rapidinho para nós encerrarmos. Primeiro ponto que eu coloquei: ore quando tudo vai bem. Você precisa saber que a sua oração, ela não é só quando você está mal. Ore quando tudo está bem. Ore quando tudo está normal. Às vezes, Deus, Ele dá um tempo de repouso para a gente, irmãos. Às vezes, Deus dá um tempo para a gente dar uma descansadinha, senão a gente se esgota. Senão a gente não suporta. Nós somos seres humanos, nós somos homens, nós somos pessoas normais, só que anormais porque há uma unção diferenciada em nós, que Deus não deu para o mundo, Ele deu para nós. Capítulo 16 de João, ele fala sobre isso, né? De uma unção que Ele deu para nós, uma sabedoria que Ele deu para nós, né? Uma graça que Ele deu para nós, que servimos a Ele. Aleluia. Então, ore quando tudo vai bem. Vamos ler um texto lá em Atos 10, versículo 1, é aquele texto que eu li com vocês agorinha, falando sobre esse homem. Esse homem, irmãos, ele era fantástico. Ele era fantástico. Atos 10, versículo 1. Esse homem era um homem que orava, era um homem que falava com Deus. Olha só: e havia em Cesareia
um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, este homem orava. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aquele homem orava, irmãos, aquele homem perseverava, aquele homem não desanimava. Aí o anjo, falando com ele, disse assim: ó, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Pedro. Mande chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então aquele homem, irmãos, era um homem que não era crente, mas ele entendeu que Jesus, que tinha morrido pelos apóstolos, que tinha morrido pelos hebreus, que tinha morrido por todo o mundo, esse homem era o Filho de Deus. E Cornélio orava, e Cornélio orava, e Cornélio orava, e Cornélio orava, e não parava de orar, até que um dia o anjo veio. Irmão, as suas orações vai atrair para você a presença de Deus. As suas orações vão chamar a atenção dos céus. As suas orações, elas serão notórias diante do Senhor, quando você está orando com um coração piedoso, com um coração verdadeiro. E Cornélio orava, e Cornélio não só orava, mas contribuía com a igreja, e orando e contribuindo, e orando e contribuindo, e servindo bem no seu serviço. Um homem que tem uma vida de oração, irmãos, ele é um homem completo. Ele é um homem envolvido com as coisas de Deus. Ele é um homem honesto nos negócios. Ele é um homem notável. É um homem respeitado pela sua família. Um homem de oração é um homem quebrantado. E Cornélio era esse homem, a ponto de um anjo ir na casa dele e dizer: Cornélio, não tem jeito, você moveu os céus. Deus me mandou aqui, e Ele está dizendo para você pegar aí 2 trabalhadores seus e um soldado de confiança para ir lá em Jope fazer o quê? Lá em Jope está Simão Pedro, meu apóstolo. Vai lá e manda chamar ele, porque você precisa conhecer mais de mim. Aleluia! Irmãos, por mais que ele orava, por mais que ele jejuava, por mais que ele contribuía, ele tinha que entregar a vida dele para Jesus. Não adianta o homem ser bonzinho, não adianta ele ser caridoso, que não tem salvação, se ele não for chamado até Jesus Cristo. Aleluia! E a Bíblia diz que agora 2 servos de Cornélio vai até Simão e um soldado, né, que era um homem temente a Deus, e chegou lá. Pedro já sabia. Pedro foi visitado por Deus, né? Pedro tirou um momento de descanso, né? E Pedro está ali dormindo, e Deus mostra um lençol descendo na frente dele, cheio de todos os animais, répteis, quadrúpedes, né? Porque Pedro era um apóstolo conservador. Pedro pensava que a salvação era só para os judeus. Pedro pensava que a salvação era só para os israelitas. E Deus estava falando para Pedro: Pedro, tem um gentil ali que está me buscando. Tem um gentil ali que está orando a mim. Cornélio é diferente, é gentil, mas é diferente.
Aleluia, a nossa oração nos faz ser pessoas diferentes. As nossas orações nos faz ser homens que incomoda, que mexe os céus, queridos irmãos. E Pedro agora tem aquela visão e Deus falou assim: Pedro, está vendo tudo isso aí? Mata e come. Ele falou: Senhor, come, eu nunca comi nada impuro. Deus está falando, Deus fala de novo: mata e come. Aí Pedro acorda e entende que a salvação não era só para os judeus, a salvação era para todos. E Deus falou para ele: olha, está vindo uns homens aí que vai precisar de você, vai com eles. E Pedro vai, e a Bíblia diz que a salvação vem para toda a casa de Cornélio, porque Cornélio orava a Deus. Comece a orar, queridos. Ah, pastor, eu estou com um problema na minha família, estou com um problema, eu tenho uns filhos, eu tenho uns netos, eu tenho um marido, eu tenho alguém da minha família que não quer se converter. Ora, as suas orações vai mudar o coração dessa pessoa, vai transformar essa pessoa, pode ter certeza. Não existe nada no mundo que uma vida de oração não possa transformar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cornélio era temente a Deus. Ore com temor, queridos. Ore com temor. Ore sabendo que quando você está orando, tem alguém te escutando. Tem alguém te escutando. Por isso que eu sempre falo, a oração, irmãos, ela não pode ser aquela oração do boiadeiro, né? Já viu a oração do boiadeiro? O boiadeiro tira o chapéu aqui, né? Só dobra o joelho. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço. E já levanta e põe o chapéu na cabeça e a oração dele já foi feita. Será que ele foi ouvido? Não foi. A oração do boiadeiro é, né? E não ora também aquela oração do pichainho, né? Só que, ó, aquela pessoa que só ora ali, só chiando, parecendo que está morrendo, né? Irmão, tenha disponibilidade quando você está na presença de Deus para orar. Aleluia. Não é que você está orando para que as pessoas vejam que você está orando, não. Ore porque você está entendendo que o teu Deus está te vendo orar. Aleluia. Por que Jesus falou: olha, eu não quero que vocês sejam como esses judeus aí que vão para as praças, que ficam gritando. Não, Deus falou: olha, eu quero que vocês tenham um coração quebrantado. Aonde que vocês orarem, eu acredito que a oração de vocês vai ser ouvida por causa do coração de vocês que está quebrantado. E a Bíblia diz que esse homem orava, esse homem buscava a Deus. E Deus respondeu ele. Deus vai te responder, amém? Dá para falar para o irmão do lado de Deus, vai te responder. Aleluia. Suas contribuições eram recebidas no altar de Deus. Quando tiramos um tempo de devoção, isso move o coração do Senhor, queridos. A Bíblia diz que Daniel, ele começou um propósito. Você vai lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no capítulo 10, Daniel está orando, e quando Daniel começa a orar, Deus fala para o anjo: vai lá. Só que o anjo chegou? Não. Deus falou: vai, anjo. O anjo foi, mas não chegou. A Bíblia diz que levantou um principado no reino da Pérsia. Irmãos, nós estamos orando, mas nós estamos enfrentando principados e potestades. Nós não estamos orando, nossa oração vamos orar aqui, já passa no teto e vai chegar no céu. Existe uma miríade de demônios que estão nas regiões celestes. Você sabia que nós estamos em 3 céus diferentes? O céu que nós vemos, as galáxias e os céus onde Deus mora, onde a glória do Senhor está habitando para sempre, de onde Ele nos governa, de onde Ele nos vê, de onde Ele nos atende. Mas existe um principado que quer impedir as nossas orações chegarem. Há pouco tempo atrás eu estava lendo uma matéria, um astronauta que ele pegava um foguete, ele é funcionário da NASA dos Estados Unidos, ele que fazia os concertos nos satélites, no céu.
Olha para você ver onde tem gente trabalhando. Nós estamos pregando aqui, mas tem gente trabalhando aí a milhares de quilômetros em cima da nossa cabeça. Aonde a tecnologia chegou, queridos. E ele está lá consertando, irmãos, consertando o negócio lá, do lado de fora de um satélite, lá no céu, e de repente ele viu anjos, começou a passar perto dele, subindo e descendo, subindo e descendo. Ele disse que viu os anjos. Ele disse que uma hora ele olhou assim, um anjo passou perto dele assim, sorriu para ele assim, e ele pensou que ele estava doido. Ele falou: eu estou pirado da cabeça, não existe anjo. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus. E o anjo passou, irmão, o anjo voando perto dele aqui, subindo e descendo. E o anjo, ele entendeu na mente dele, o anjo falou assim: esses momentos que eu desço e subo, é o momento que a minha igreja na terra está clamando, está orando. Imagine, irmão, um ímpio viu anjos descendo e anjos subindo, descendo e subindo lá em cima. Hoje ele é pastor, pregador. O cara desceu de lá, falou: não quero saber disso aqui não, eu quero é saber onde que eu vou entender mais desse Deus. E começou a ler a Bíblia e ele se converteu. Hoje ele é pregador, ele prega no mundo inteiro. Um ateu que estava trabalhando. Aleluia. A sua vida de oração, irmãos, move os céus. A sua vida de oração move, aleluia, reinos. As suas orações estabelecem reinos. As suas orações mudam estações. Um dia eu estava pregando lá no Jardim Tiradentes, não, lá no Madre Germana 1, do lado de cá. Eu fazia muitas cruzadas evangelísticas. E um dia nós montamos um palco num campo de futebol lá. Montamos um palco, uma estrutura, um altar, e ligamos o som e começamos, e eu já tinha divulgado na região toda aquela cruzada evangelística. E aí de repente começou chuva, começou a formar aquela nuvem negra em Goiânia, e eu falei: irmãos de Deus, se chover aqui, acabou a nossa festa. Se chover aqui, vai dar problema, vai molhar esse som. Aí a chuva começou a vir. Quando ela vem de Goiânia ali, né, você vê o trem vindo, quebrando tudo, você fala: nossa, agora o trem vai chegar aqui e vai ser forte. E eu falei para os irmãos: o que nós vamos fazer? Vamos orar. Chamei a minha equipe, uns 10 irmãos, a pastora estava lá nesse dia, não sei se ela lembra disso, e nós levantamos as mãos e começamos a orar: Deus, não deixa chover aqui. Deus, não deixa chover aqui. Olha o tanto de gente, Senhor, que programou, que marcou com a gente que ia vir. Igrejas dessa região falou que ia vir, Senhor. Não permita que a água caia aqui. E a chuva veio. E a gente escutando o barulhão dela, vindo de direção de Goiânia para o lado ali do Mar de Germana. Quando chegou naquela região, ela fez assim, ó. Caiu uns pinguinhos só ali, irmão, uns pinguinhos só. E a chuva abriu assim e foi passando. Lá na frente ela emendou de novo, foi embora. E nós dirigimos aquela cruzada. 137 almas aceitou Jesus naquele dia. 137 almas, e um cara que foi de muleta. E o cara que foi de muleta não andava, largou as muletas. Aleluia, e pôs nas costas a muleta e foi embora para casa. Não precisou de muletas mais. Louvado seja Deus. A glória de Deus desceu naquele lugar, porque nós entendemos que o poder da oração é mais forte do que as tempestades, as chuvas, os maremotos e tudo que existe. A nossa oração tem mais poder. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu vou orar mais. Eu estou orando pouco, eu vou orar mais. Aleluia, eu vou orar mais. Glória a Jesus. Então ore quando tudo vai bem, quando tudo está bom. Cornélio orava enquanto tudo estava bem, estava tudo bom. E Cornélio orando. Agora o segundo tópico aqui que eu pontuei: ore quando tudo está mal.
Você tem que orar quando tudo está bem. E você tem que orar quando tudo está mal também. Você não pode parar de orar. Você não pode parar. É Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37. A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que retrocedem. Não, nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram, que continua, que vai à frente, que vai até aonde não tem mais jeito de ir. Nós estamos indo, porque o nosso Deus, Ele que nos dá essa graça, Ele que nos dá essa força. Então ore quando tudo está mal. A Bíblia, vamos já, Mateus 8, 25, Mateus 8, 25, vamos ver esse texto, olha o que está escrito lá, Mateus 8, 25, louvado seja o nome do Senhor. Já estou terminando já, irmãos, glória a Deus. Mateus 8, 25, olha só, isso aqui, o tanto que é lindo isso aqui, olha, aleluia. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Senhor, salva-nos, nós estamos morrendo, Senhor. Senhor, salva-nos, acabou a nossa história aqui, nós estamos arruinados, estamos destruídos, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está na popa do barco dormindo, e o barco está indo, atravessando o mar da Galileia, o lago gigantesco, e está indo, e está indo, e está indo. De repente, um vendaval vem, começa a assolar o barco, e Jesus dormindo, de boa. O homem, Jesus, dormindo, mas o Jesus, Deus, estava acordado. Jesus, Deus, Ele não dorme, Ele não dorme, aleluia, Ele não dorme, irmãos, Ele está sempre acordado, sempre esteve acordado, sempre esteve olhando por nós. E os discípulos ali, olhando para Ele dormindo, falou: nós estamos enrolados agora, nós estamos morrendo aqui, e Jesus está dormindo. Nós estamos enrolados aqui, o problema está feio, e Jesus está aqui descansando. Não tem como. Chegou: Senhor, acorda, desperta, porque nós estamos aqui em tribulação. E Jesus, a Bíblia diz que Ele levanta, olha para a água e diz: água, quieta, vento, volta para o seu lugar. E o vento, e a água baixou. E eles: quem é este que até os ventos e a tempestade e as águas faz parar? Aleluia. Senhor, afasta-te de nós, porque nós somos pecadores, o Senhor é um homem perfeito. Jesus falou: homens de pouca fé, por que vocês mesmo não falou com a água? Por que vocês mesmo não falou com o vento? Por que vocês não falaram com as tempestades? Aleluia, irmão, nos momentos das nossas tribulações, nós temos a quem recorrer. Vamos recorrer a Jesus, vamos até o Senhor. Aleluia, os seus discípulos aproximando-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Esse foi o grito dos apóstolos em meio às turbulências enfrentadas no caminho. Entenda, todas as vezes que você gritar por socorro, o Senhor estará sempre pronto a te socorrer. Sempre vai estar pronto para socorrer, para enviar ajuda, para enviar socorro, para enviar um alívio, para te trazer descanso na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia uma mãe, uma senhora, ela ganhou um bebê, aí o médico olhou para ela e falou assim: a senhora nunca mais vai poder ter filhos. Aí ela falou: mas como? Eu comecei minha vida agora, é meu primeiro filho. Ele falou assim: não, você tem um problema no seu útero. Se você ter filho de novo, vai morrer você ou seu filho.
ou pode morrer você e o seu filho. E ela falou, não, eu não posso. Ele, não, nós vamos operar a senhora. Ele, não, senhora, você não vai me operar não. Não, nós vamos te operar porque a senhora não pode ter mais filho. Ela falou assim, não, vocês não vão me operar, eu não vou ter mais filho. Aí o médico falou, a senhora tem que assinar então aqui um decreto, assinar um documento falando que não vai ter filho, porque a senhora não pode ter filho. Ela, não, eu entendo, então tudo bem, eu não vou ter mais filho, mas eu não quero operar. Aleluia. Irmão, o poder da oração muda tudo em nós. Pastor, eu estou com um problema aqui dentro. Jesus conhece tudo o que está dentro aqui de você, tudo. Ele fez seu coração, Ele fez os seus pulmões, Ele fez os seus rins, Ele fez seus pâncreas, Ele fez as veias do seu corpo, Ele fez as tripas, Ele fez tudo que está dentro de você aí. Seu cérebro, foi Ele que fez, seus olhos, seus ouvidos, sua garganta, Ele fez tudo, seus braços, suas pernas, foi Ele que fez, Ele conhece tudo de você. Ore. Irmão, quantas vezes eu estou sentindo uma dor, eu ponho a mão, eu coloco a mão em mim mesmo, eu repreendo essa dor, eu repreendo essa enfermidade, vai embora, some. Eu me curo às vezes orando. Tem gente que começa a ter uma dor, farmacêutico, né? Deixa eu ligar na farmácia, porque é a farmácia que vai me salvar agora. Irmão, você tem autoridade nas suas mãos, você tem boca, você tem joelhos. Pare tudo correr para a farmácia, pare de tudo ir atrás do homem para te curar. Tira um momento de oração, tira um momento com Deus, põe a sua mão onde está doendo, põe a sua mão onde está incomodando, e você vai ver que Deus, Ele tem poder e tem autoridade para te curar. E aquela irmã saiu ali do médico, o médico falou, senhora não pode ter mais filho. Ela, não vou ter mais filho. E foi embora. Cuidou daquele menininho, passou um dia, a mulher começou a vomitar, ânsia de vômito, e, ai, que é isso, o que está acontecendo? Grávida, irmãos. E o médico falou, se você ter filho, você vai morrer, o seu filho vai morrer, ou vocês dois vão morrer na hora do parto. E ela, e agora? Eu não vou fazer, como que é o nome lá, que vai no hospital, no médico, é a pré-natal. Não vou fazer pré-natal, porque se eu for, o médico vai saber que eu estou grávida. E escondeu, e cuidou ali do filho, e cuidou, e foi 6 meses, 7 meses, 8 meses, quando está chegando os dias de ganhar, ela falou, agora eu não consigo mais, eu tenho que ir lá no médico. E o médico está lá escrevendo, ela chega e bate na porta, pode entrar. Quando ela entrou, o médico está lá escrevendo, quando levantou a cabeça, a senhora está grávida, eu não acredito, o que você está fazendo aqui? A senhora vai embora daqui, eu não vou te atender. Eu falei que se a senhora engravidar, a senhora ia morrer, ou seu filho ia morrer, ou vocês dois iam morrer. Pode ir embora, eu não vou atender a senhora, não vou. E ela, não, doutor, porque eu não consegui. Não, dá licença, sai do meu gabinete, dá licença. E ela, não, me atende, pelo amor de Deus. Não vou te atender. Tem um moço de plantão aí à noite, se ele quiser te atender, ele te atende. Então fica lá fora. E ela foi lá para fora chorando, sentou na cadeira, aí veio o cara do plantão da noite. E ela falou, o senhor pode me atender? Sim, vem cá. Olhou tudo. Olha, tem um problema aí. Esse menino não está bem. E a senhora também não está bem, porque o nível está, e fui falando lá, a pressão sua está demais, está exagerada, e tem um problema aí. Ela falou, o meu médico me falou, mas por favor, não deixe eu ir embora para casa, eu tenho que ganhar meu filho. Se eu creio, não vai morrer, meu filho não vai morrer, eu não vou morrer. E o cara falou, tem um risco extremo, faz assim, a senhora fica aí, se a senhora passar mal, eu vou te atender, mas eu não garanto a sua vida nem a vida do seu filho. E o marido dela chegou, e o marido dela ouviu, e eles começaram a orar, os dois, pegaram nas mãos e começaram a orar. Deus, esse filho foi o Senhor que nos deu, esse filho foi o Senhor que nos deu, nós não queríamos, mas o Senhor nos deu esse filho,
Então o Senhor nos dá a vitória. E começou a orar, e as dores, as contrações foram aumentando. E aí, ela começou a passar mal, e o médico falou, olha, o anestesista está aí, ele vai aplicar a anestesia e nós vamos ver o que vai fazer, mas seu caso não está bom. Aplicou a anestesia nela, e o cara falou, olha, eu estou indo embora, porque essa mulher é de risco, eu estou indo embora, e o senhor se vira. Aplicou a anestesia, o cara saiu voado, foi embora, e ficou só o médico. Falei, e agora? Pegou ela, levou para a enfermaria, e ela começou a passar mal. Daqui a pouco a porta abre, aí chegou um médico, todo de branco, avental branco, uma máscarazinha aqui de doutor, encostou nela, pôs a mão nela, ela estava com os batimentos muito fortes, os batimentos dela normalizou, aquele doutor pôs a mão, não falou nada, o cara ficou de lado, e ele pediu, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, e o cara foi entregando, né, e ele foi cortando ela, e o médico assim, sem saber quem era aquele doutor lá, e foi entregando, e ele foi partindo, abriu ela, tirou o neném para fora, o neném roxinho, irmão, o neném estava sem respirar, morto, dentro da barriga da mulher. Quando o filho estava dentro da barriga, ele pôs a mão, o menino começou a chorar, ele tirou o menino para fora, aleluia, entregou na mão do médico, e o médico pegou o menino, olhando para aquele doutor assim virado, sempre não deixou ver o rosto, foi lá, costurou, fechou ela direitinho, e a mulher dormindo, né, e ele com o menino no colo, o menino chorando, aí o médico saiu, abriu a porta e foi embora, e o doutor ali com o menino, e o menino chorando, e ele ficou, e o doutor ficou, quando eram as 3 horas da manhã, a irmã acordou, onde eu estou, o que está acontecendo? E o médico falou, eu estou aqui esperando, que eu quero que você me fala quem é aquele médico. Aleluia. Que médico? Aquele médico que você contratou, aquele médico que veio te atender aqui, todo mundo correu, ninguém quis te atender, só ficou eu aqui com esse menino morto dentro da sua barriga. Só que quando ele pegou no menino, o menino estava morto, o menino começou a chorar nas mãos dele, roxinho, e o menino foi voltando ao normal, está aqui seu filho, quem é esse médico? E a irmã começou a falar em mistério, em línguas estranhas, aleluia, falou, doutor, esse médico, você quer conhecer ele? Ele falou, eu quero conhecer esse médico, eu nunca vi ninguém igual. Ele veio, as mãos dele eram diferentes da mão de todo mundo. Ele cortava com tanta classe, ele costurou com tanta classe. Quando ele tirou o avental da mulher, não tinha nem sinal, irmão. Fechou a mulher direitinho. Nossa, e o médico ficou perplexo. Quem é esse médico? E a irmã disse, é o Senhor dos Senhores. O Senhor que criou os céus e a terra, Ele mandou o seu anjo aqui para me costurar, para me fazer o parto. Esse é Jesus Cristo. E o médico começou a chorar, dobrou o joelho, e ela falou assim, você tem que aceitar Ele como Senhor para você conhecer Ele. E o médico falou, eu quero conhecer esse doutor. E ela começou a orar, e o médico aceitou Jesus. Vamos ficar de pé? A nossa vida, irmãos, só vai ter sucesso quando nós tivermos uma vida verdadeira em oração. A oração muda as coisas. O grito dos apóstolos ali trouxe Jesus para perto. Os seus gritos, as suas orações, os seus gemidos nas madrugadas vai trazer Jesus para perto desta situação que você pensa que está impossível. Continue orando. Você que está me assistindo aí do outro lado, aí na internet, continue orando. Não pare de orar. Continue clamando, continue entendendo que a sua vida de oração é a sua maior vitória. Seja persistente. Não desanime, em nome de Jesus. Eu vou orar neste momento com os irmãos, porque precisamos finalizar o nosso culto. Mas antes eu quero dar um bem-vindo para a irmã Alice, que ela é da Igreja Fonte da Vida, e ela está nos visitando hoje. Que alegria
ter a irmã Alice conosco. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da irmã Alice. Deus abençoe a irmã Alice. A senhora é muito bem-vinda. A senhora mora aqui pertinho? É. Como? Ah, que bom. Ah, que bênção. Glória a Deus, irmã. Sim, perto da igreja aqui na frente, né? Sim. Deus abençoe. Muito feliz em conhecê-la, né? E que Deus continue dando muitas vitórias, tá? Aleluia. Continue orando, tá, irmã Alice? Deus vai entregar muitas vitórias na vida da senhora. Deus tem resposta para a sua vida, tá? Não pare de orar. Irmãos, nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Tem algum pedido de oração? Já que estamos falando de oração, orar pela irmã Tata. Glória a Deus, vamos orar. Algum pedido de oração? Aleluia. Vamos orar pelo irmão Caio. Hoje ele já tem uns 2 dias, né, que o senhor não está bem, né? E ele falou: pastor, eu estou mal. E ligou de manhã: estou mal, não estou bem, mas eu acredito que Deus vai me dar vitória. Eu vou me esforçar para ir. Eu falei: você não me deixa na mão, não. E ele não me deixou na mão, irmãos. Irmão Caio é uma bênção. Irmão Caio tem sido uma bênção na nossa vida. E eu quero ministrar uma unção na vida dele, porque essas enfermidades, a unção nos traz saúde, né? Irmão Caio, vem aqui que eu quero tocar no Senhor. Quero ungir com óleo, né? E a oração da fé. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós oramos e apresentamos a irmã Tatiane e apresentamos o irmão Caio. Essa enfermidade, Senhor, que veio, que atingiu o corpo dele, Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem a autoridade, o poder sobre nós. E então, Senhor, nesta noite, põe a tua mão sobre ele. Tira essa enfermidade, vai embora, febre, dor no corpo, dor nas juntas, nos ossos, nos nervos, sai em nome de Jesus. Nós declaramos a cura e o milagre. Pai, nós oramos e abençoamos a vida da irmã Tatiane, seus negócios, seus planos, seus projetos de vida. Pai, que o Senhor seja a direção na vida dela. Pai, nós oramos pela vida da irmã Alice, que veio nos visitar hoje, que a bênção do Senhor esteja sobre